Coachcast no ar é o podcast para a sua liderança, para o seu negócio, sempre com pessoas muito bacanas, pessoas que vão, com certeza, te inspirar para que você seja um profissional cada vez melhor. E aqui hoje temos o José Barreto, ou Zé Barreto, como eu vou chamá-lo durante o episódio. Zé Barreto, muito bem, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Quem é Zé Barreto? Opa, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Sérgio. Pessoal que está me vendo ou está me escutando aí, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Bom, me apresentando, eu sou o Zé Barreto, né? Todo mundo me chama de Zé e eu prefiro que chamem assim, porque acho que traz ali um certo, né, acolhimento entre as pessoas e tal. Eu tenho 32 anos, nasci em São Paulo, mas a minha família veio toda de Minas Gerais. E sou formado em gastronomia, foi minha primeira formação. Trabalhei na área por um tempo, tanto em eventos e até em restaurante de hotel. Depois de um tempo, eu fui para minha segunda graduação, que foi publicidade e propaganda. E mais recentemente, eu tive aí umas viradas, né, de profissões e tal. Na pandemia, eu acabei virando também criador de conteúdo para a internet, voltado para a área da alimentação. E quando eu assumi esse papel de ser um comunicador, eu achei que eu precisava de mais embasamento teórico. E aí, na pandemia, eu fiz a minha pós-graduação em História e Cultura da Gastronomia, para entrar nessa parte mais teórica e trazer mais conhecimento para o meu público também. Que legal, olha só, bem diversificado, né? Sim, sim. Que joia. E eu estava tentando lembrar aqui aonde que eu assisti uma matéria com você e eu não consigo lembrar. Mas foi em algum veículo, eu não sei se foi naquele programa que tem na Globo lá, aos sábados de manhã, ou no Pequenas Empresas Grandes Negócios, eu não lembro aonde foi. E Uhum, aí é que eu assisto tanto, aí quando eu vejo coisas muito interessantes, assim, poxa, eu entro lá no Instagram da pessoa, que foi como eu fiz o convite para você, e uhum. fico super grato para você vir contar a tua história, que a tua história é incrível aqui. Não só por essa trajetória aí de várias formações, mas que interessante também com o que você faz hoje, né? Sim, sim. Bom, aí depois que eu passei por esse período, né, de criação de conteúdo e tudo mais, eu não estava me sentindo tão satisfeito assim, porque internet é um negócio que mexe muito com a cabeça e tal, e aí eu entrei num processo de bloqueio criativo, que eu estava mais nessa sensação de... antes eu criava o conteúdo porque me despertava o desejo, e depois começou a vir essa sensação de, não, preciso ter que criar e criar por obrigação. Daí eu passei por um período que eu dei uma afastada, nisso eu acabei voltando para a empresa dos meus pais, que eu estou hoje, né? Acabei assumindo aqui em 2022 a Kill, e nisso também foi um processo de transição, que aí meu pai pediu para eu retornar para a empresa, porque ele também já estava ficando um pouco cansado e tal. Aí, em 2020, finalzinho de 2022, eu voltei aqui para a empresa, assumi o negócio e estou aqui sobrevivendo, né? Na verdade, matando um leão por dia, né? Quem é empresário hoje sabe que das dificuldades, das burocracias, do mundo competitivo que está aí fora, principalmente no varejo, que é a área onde a gente atua. E isso, para mim, é bom porque não me deixa parado. Então, eu tenho sempre que estar analisando o mercado, tirando soluções da cartola, né? Fazendo o malabarismo ali para não deixar a peteca cair. É verdade. Empreender, principalmente no Brasil, é uma coisa assim muito gostosa, prazerosa, porém a gente sabe dos grandes desafios. Aí é desafios de impostos, é desafios de pessoas, desafios do mercado, da concorrência, um monte de coisa. Agora eu quero só voltar lá no comecinho, né? Quando você escolheu gastronomia, o que que te inspirou na gastronomia? Olha, na verdade, assim, eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu era criança, eu ficava sempre muito mais grudado com a minha mãe ali na cozinha do que com meu pai. Na verdade, com meu pai, como ele trabalhava sempre fora, né? Então, com a minha mãe eu tinha mais contato e tal, eu aprendi bastante coisa com ela.
E aí, quando eu estava finalizando a escola, né, estava ali no terceiro ano do ensino médio, tinha muito também essa pressão da própria escola, dos professores, né? Não, vestibular, tem que fazer, tem que entrar na faculdade, não sei o que e tal. E eu tinha muita incerteza ainda do que eu queria fazer na época, porque a gente é muito jovem, né? E daí eu tive algumas reuniões com professores para entender melhor e tal. E aí eu acho que naquela época eu já estava visando o que era o futuro, assim. E em 2011, quando eu entrei na faculdade, o curso de gastronomia ainda era muito novo em São Paulo, no Brasil, de uma forma geral, não tinha tantas universidades ainda que lecionava na época. Em São Paulo, por exemplo, só tinha duas, que era em Morumbi e o Senac. E era uma profissão que falava que era do futuro, né? Que estava crescendo, estava se desenvolvendo e tudo mais. Eu falei, bom, eu acho que eu quero por esse lado de descobrir algo novo, de entrar num mercado que está em desenvolvimento e tal, aquela ilusão de jovem, né? E aí depois que você entra no curso, vai para o mercado de trabalho, entende que nem tudo são flores e tem, né, vários percalços ali, vários degraus para você chegar num nível de excelência. Eu falei, não, peraí, acho que é muito legal, me formei, trabalhei na área por muito tempo, mas eu vi que é uma profissão muito desgastante, uma profissão que te consome muito, não fisicamente, mas também mentalmente, né? Então, ter vivenciado um pouco esse lado ali de dentro da cozinha, esse outro lado profissional, me fez também querer sair para descobrir outras áreas e tentar me desenvolver em outros lugares. E aí acabei saindo da gastronomia e fui para o marketing. Ai, que legal, que legal. Mas foi isso também que te fez virar um influencer, digamos assim? Você foi para o mundo digital? Não, não, aí foi em outro período, né? Eu acabei em publicidade, eu entrei em 2014, me formei em 2017. Ah, Nesse meio tempo eu já estava trabalhando aqui na empresa com os meus pais, mas aí tinha muito embate de geracional mesmo, né? Então, empresa familiar sempre tem ali, quando está esse processo, né, de troca, de sucessão e tudo mais, existe muito. Era eu tentando trazer as novidades, o meu pai ainda um pouco conservador, querendo manter a empresa do mesmo jeito. Só que o mundo não se mantém do mesmo jeito, né? O mundo está em constante mudança, em constante movimento. Eu falei, bom, a gente precisa se adaptar, porque senão é, a gente não vai conseguir crescer e evoluir de acordo com como o mercado está andando. E aí, depois de várias desavenças e tal, eu acabei falando, bom, eu acho que eu prefiro manter minha relação pai e filho e não de patrão e empregado. Aí, nisso, eu saí da empresa no comecinho de 2020. E aí entramos na pandemia, né? Então, assim, calhou de ser na mesma época, mais ou menos. Aí, esse tempo, na quarentena, eu em casa, estava com tempo ocioso, e eu comecei a ver na internet muitos criadores de conteúdo, ensinando receitas e tal, né? Naquela época estava crescendo bastante o TikTok. E aí eu vi vídeos de pessoas que estavam ali ensinando coisas, e eu, por ser da área, eu falava assim, bom, é legal aquilo ali que a pessoa está ensinando, mas eu sei uma técnica melhor para facilitar a vida daquela pessoa. Aí foi isso, eu peguei em casa mesmo, gravei um vídeo de 40 segundos, ensinando como que segura na faca de um jeito melhor para você evitar acidentes na sua casa. E aí eu fiz esse vídeo, postei, no outro dia eu acordei, já tinha 10 mil visualizações, vários comentários, e era assim, era um vídeo bem mal feito, assim, mas eu deixo lá ele até hoje exposto para as pessoas verem a minha evolução. E mesmo assim, consegui atingir pessoas ali que começaram a pedir mais dicas, mais conteúdo. Ah, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. O TikTok tem esse espaço de criar ali uma comunidade, né? E aí foi isso. Eu comecei a gravar outros vídeos, e aí eu tive um crescimento muito rápido na plataforma. Daí eu fui migrando para as outras redes, Instagram, YouTube e tudo mais. Acabei que levei
isso como uma profissão aí durante esse processo da pandemia, de 2020 a 22, mais ou menos. Olha que interessante. Até ganhou uma grana com isso? Demorou, mas ganhei. É Assim, porque primeiro, pode falar. É por isso que eu te perguntei, justamente porque as pessoas têm a ilusão que vai entrar, vai virar influência e vai sair ganhando dinheiro, rios de Não, dinheiro. não é assim. Primeiro, você tem que se dedicar bastante, ter aquela constância de postagens, ter, tipo assim, você não pode ficar. Exatamente. Se você posta para querer que o vídeo viralize, às vezes não vai dar certo. Às vezes um vídeo que você fez ali sem nenhuma pretensão vai te dar muito mais visibilidade daquele vídeo super complexo e tudo mais. E aí foi isso. Eu comecei a postar conteúdos regularmente durante um ano, para depois de um ano eu receber propostas de publicidade. Nisso, uma agência também veio e me levou para o casting dela, então tive uma agência por trás nesse tempo também para facilitar a negociação com marcas, empresas e tudo mais. Mas é uma profissão também que é como se fosse um profissional autônomo, né? Então, assim, você não tem previsibilidade de conteúdo que você vai fazer. Às vezes tem mês que você tem uma ou duas marcas te procurando, tem mês que não tem. E aí isso acabou também trabalhando um pouco, deixando minha ansiedade mais eufórica, né? Porque eu falava, bom, se eu não conseguir isso aqui esse mês que vem eu não vou ter e tal. E aí, acho que eu não consegui me adaptar muito a esse movimento ali de criador de conteúdo. Foi quando eu também senti um excesso de saturação nas redes sociais de conteúdos que não são tão legais assim. E aí, por eu ser também da área da alimentação, eu não aceito qualquer coisa. Então, assim, tem certos produtos, certas marcas não adianta, que eu não vou veicular e tal. E aí eu comecei também a ter muita rejeição quer dizer, eu acabei rejeitando muitas ofertas lá atrás, acho que isso também deu um pouco de impacto na minha divulgação. E aí eu falei, bom, acho que não é esse caminho que eu quero seguir, eu queria seguir um caminho exatamente de ensinar, de trazer um conteúdo que realmente agregue para aquela pessoa que está vendo e não ser só mais um vídeo de entretenimento, que é o que está acontecendo muito hoje, né? Não, e legal isso que você trouxe aí, até espero que atinja bastante gente aqui, esse nosso bate-papo, essa entrevista, porque efetivamente, assim, quando você faz uma coisa com propósito, é mais difícil. Não é Exato. tão simples assim, eu tenho propósito. É como o CoachCast aqui, o CoachCast tem o propósito de inspirar pessoas nas suas carreiras e nos seus negócios. Então, é um assunto sério, aqui não tem lacração, não tem essas coisas, e que eu acho que a internet hoje traz muito isso, né? Eu estou em busca de views, eu estou em busca disso, só que efetivamente não é isso que vai fazer você ter o sucesso que às vezes você quer, né? Uhum. Porque eu ficava me perguntando, será que para eu fazer sucesso igual aos outros, eu preciso fazer mais do mesmo do que o que eles estão fazendo? Ah, não, porque aquele vídeo, aquela receita viralizou, eu tenho que fazer isso para pertencer a esse grupo de criadores, porque no TikTok é uma plataforma que dá bastante recurso, assim. Então eu tinha contatos lá dentro, eles sempre davam workshops, ensinava como trabalhar melhor na plataforma, e isso também me fez conectar com outros criadores de conteúdo do mesmo segmento. E aí, assim, não vou entrar em muitos detalhes, mas quando você conhece a pessoa que está lá postando aquele vídeo, tem milhões de seguidores e tudo mais, é uma coisa. E aí, quando você conhece ele no backstage, é outra coisa. Eu falei, bom, então só me comprova que a internet é uma grande mentira né? E aí as pessoas estão fazendo aquilo só para ganhar um engajamento e não realmente levar uma informação é, enriquecida mesmo de conteúdo para que aquela pessoa aprenda alguma coisa. Então eu vi que o conteúdo de gastronomia estava muito mais migrando para uma área de humor e entretenimento do que realmente educacional ali, né? Mostrar a valorização dos alimentos, recomendações de refeições que sejam mais saudáveis e tal. E não, o pessoal estava indo tudo pro lado do food porn, né?
principalmente, é o que eu falo, já até escrevi um artigo sobre isso, da preocupação desse tipo de conteúdo para as crianças, né? Porque a gente já está educando as crianças a gostarem só de um certo tipo daquele alimento que é super exagerado, né? Então, aqueles hambúrguer com cheddar, bacon pra caramba e tal. Falei, bom, é por isso que a comida saudável não é vista com bons olhos, porque ninguém trabalha isso do mesmo jeito que trabalha essas comidas não tão saudáveis, né? O que a Uhum. gente chama de junk food. É verdade, olha, e bem interessante isso. Então, novamente, que coisa boa que você tinha propósito, né? Mas ainda faz conteúdo. Faço, mas bem devagar, bem no Aham. meu tempo, né? Porque Ah, também, legal. quando eu assumi aquilo aqui, isso ocupou muito mais o meu tempo. Então, assim, eu tento me dividir, mas hoje eu tenho prioridade total na empresa. E acho que eu estou também utilizando a empresa como uma plataforma para eu conseguir também levar o meu conteúdo de uma forma mais sucinta e que faça mais sentido, né? Que legal, Zé. Então conta pra gente agora como foi retornar depois de um tempo fora, afastado da Akio. Aí você voltou e conta a história um pouquinho da Akio também, por favor. Bom, vamos lá. A Kyu, ela tem esse nome oriental porque ela foi fundada por um japonês lá em 1983 e na época foi ali na região do Cambuci, né, que ele tinha a empresa. Era uma empresa muito pequena que ele comprava alho ali na zona cerealista, no centro de São Paulo, descascava, empacotava e vendia para os mercadinhos ali, né, para as mercearias da região. E aí, no começo dos anos 90, o Brasil passando por diversas crises, inflação lá em cima e tal, o fundador, né, ele quis voltar para o Japão porque ele achava que o Brasil não estava dando muito mais certo, ele estava perdendo muito dinheiro e tudo mais, mas ele também não conseguia encontrar ninguém que comprasse a empresa dele. Nisso, os meus pais, que vieram de Minas lá em 89, já estavam aqui em São Paulo, e sobrevivendo, né? Meu pai acabou conseguindo adquirir uma Kombi. Na verdade, ele pegava emprestada de um tio dele, uma Kombi, e aí ele comprava doces e ele e minha mãe saíam vendendo esses doces de boteco em boteco, na periferia. Nesse meio tempo, eles conheceram o dono, o antigo dono da Kill, e aí se tornaram amigos e tal. E aí ele falou que queria voltar para o Japão e ofereceu para os meus pais a empresa. Só que o meu pai falou: como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Eu não sei o que e tal. Não sei. Aí o cara, muito ansioso, falou: não, eu vou passar para vocês, eu vou voltar para o Japão, vocês me pagam, vão me pagando aí, né? Vão trabalhando e vão pagando. Isso, meus pais pegaram a empresa fiado e com um ano de trabalho eles conseguiram quitar a compra. Então, assim, a empresa ela migrou do Cambuci para a Zona Leste de São Paulo, que era onde a gente ficava. Aí nisso, meu pai, quando ele conseguiu desenvolver um pouco mais a empresa, ele comprou um terreno e construiu um sobrado. Aí a gente morava em cima e trabalhava embaixo no galpãozinho. E aí a gente conseguiu desenvolver outros produtos, aumentar a nossa cartela de clientes, adicionamos variações de alhos, né? Então, era só o alho em pacote, a gente foi para o alho triturado, alho frito, hoje o alho descascado e tudo mais. E aí, em 2007, a gente teve conhecimento da tapioca, porque era um produto ainda muito inovador aqui em São Paulo. Obviamente, já é consumido, né, no Brasil inteiro hoje, mas esse produto pronto, né, no mercado para você comprar e fazer em casa não existia. Era só em feira ou Casa do Norte, você conseguia comer a tapioca, né? E daí a gente começou a desenvolver esse produto. A gente foi a marca pioneira aqui, e um produto foi o que puxou o restante da empresa, assim, deslanchou, porque muitos supermercados começaram a procurar e tal, e na época só a gente que fabricava. Então a empresa teve um crescimento mais exponencial assim quando a gente introduziu a linha de tapioca aqui dentro. Que legal. E aí vende aqueles pacotinhos mesmo de tapioca, assim, embaladinho, já A pronto. gente começou com a tapioca de 500 gramas e de 1 quilo,
Aí, mais recente, a gente introduziu a tapioca granulada, que é aquela que faz o dadinho de tapioca, Ah, bolo, pudim. que bacana. E mais recente, a gente introduziu a tapioca na porção individual, que é um pacote stand-up, que vem 7 porções já no tamanho exato para você fazer a tapioca. Que legal. Então, para facilitar ainda mais para o consumidor. Que E bacana. mais recente também, a gente lançou a versão 320 gramas, que é uma versão intermediária, para pessoas que hoje, né, a gente está vendo aí a tendência das famílias ser cada vez menores, muitas pessoas que hoje moram sozinhas, né, então, assim, para famílias menores também a gente criou esse produto para evitar o desperdício em casa. Que legal, muito bom. Agora eu quero saber assim, qual foi teu primeiro grande desafio quando você voltou para aqui? Ó? Bom, aí nisso, né, em 2022, meu pai já estava um pouco cansado e tal, a empresa já não estava andando assim tão bem, porque foi isso, né, meu pai, meus pais não têm nenhum estudo, mas ele é muito inteligente. Então ele falava: bom, a gente começou a fazer a tapioca e tal, a gente é o único, tem gente procurando, mas assim, a gente vai ganhar dinheiro por 5 anos. Depois de 5 anos vai começar a aparecer concorrência, não sei o quê, a gente vai, né, começar a pedalar. E foi dito e feito, tá? E aí eu acredito que ele já tinha essa visão, mas faltava ali a parte de inovação para não deixar que isso seja a derradeira da empresa, né? Ela vire um produto abacaxi ali e vá patinando. E aí, quando eu voltei em 2022, eu percebi que a gente precisava trazer mais inovações. E daí a gente conseguiu trazer aqui uma outra linha de produtos, que é a Kill Power, que foi uma submarca que eu desenvolvi para a gente vender pastas de amendoim, que é como se fosse uma venda casada, né? Porque eu falei, bom, a gente já vende a tapioca, por que não vender junto uma sugestão de recheio saudável também para facilitar ali, né? Então, nisso a gente introduziu essa linha de pastas de amendoim, que é integral, né? É só amendoim puro, triturado, tem vários benefícios e tudo mais. Esse mercado fitness foi crescendo também de 2010 para cá, com o boom das redes sociais, Instagram, essas blogueiras e tal. E mais recentemente eu tenho desenvolvido outros produtos também à base do alho, porque eu percebi que a tapioca já se tornou hoje um commodity. Hoje você vai no mercado, tem muitas marcas. As marcas. Provavelmente os produtos são basicamente todos iguais, entendeu? Aí, na parte do alho, eu encontrei ali uma oportunidade, porque as pessoas ainda tratam o alho muito como commodity, e não tem nenhuma marca hoje que seja reconhecida ali, né, por ter uma qualidade diferenciada e tal. E aí eu falei, bom, a gente vai voltar. É tipo assim, eu tenho um livro que eu li do Krenak, né? E ele fala, o futuro é ancestral. Então eu falei, bom, a gente tem que olhar para trás e resgatar as origens, né? Então, se a gente começou no alho, eu quero ser referência no alho. Boa. E daí a gente conseguiu segmentar melhor a empresa aqui, né? De 2022 para cá. E aí a gente tem a linha de tapioca, que ainda é o meu carro-chefe, e a gente está também desenvolvendo outros produtos à base, mas também resgatando esse lado do alho que está muito ligado com alimentação, com gastronomia, com isso que eu quero trazer para o consumidor, né? Por mais que eu seja uma indústria, eu não seria muito hipócrita da minha parte falar que eu quero promover uma alimentação saudável, porque tudo hoje que é embalado, industrializado, a gente sabe que não é 100%. Mas eu falo que para as pessoas que moram na cidade grande, grandes metrópoles, é possível você promover uma alimentação equilibrada. Então, dá para equilibrar ali e você manter a sua saúde, né, em dia e tudo mais. E por o alho ser um alimento que a gente trabalha de uma forma in natura, e ele é mais um ingrediente de tempero ali do que um alimento em si, é esse resgate que eu quero trazer das pessoas voltarem a cozinhar em casa. Que legal. Porque a própria pandemia foi, né, um sinal disso, e eu acabei percebendo, quando eu comecei a criar conteúdo,
que quando as pessoas tiveram que ficar de quarentena em casa, foi onde teve o boom de delivery, né? Então, assim, bom, as pessoas pararam de cozinhar, não sabem cozinhar, ou às vezes será que elas preferem um delivery porque elas não conseguem temperar a comida que fique gostosa igual daquele jeito, daquele restaurante que eles pedem. Então, que tal se a gente voltar um pouquinho atrás e trazer um pouco essa educação, mostrar que a refoga, né, do brasileiro, o alho, a cebola, é o que dá o aroma, é o que traz o frescor, que deixa a comida mais gostosa, né, com aquele cheiro de casa de vó. Boa. Então, é um pouco desse resgate da cultura, do ato de cozinhar mesmo, que eu acho que isso a gente não pode perder, porque senão faz parte da nossa humanidade, né? É verdade. Nossa, sensacional. Então, novamente, você com um propósito. Olha que legal. Aí acho que a ideia, todo mundo fala, né? Ah, você fez gastronomia, depois fez marketing e tal. Não faz nada, não sentido. Para mim, faz total sentido, porque Total. eu entendo como agora eu consigo me comunicar melhor com o meu consumidor, e ao mesmo tempo também eu tenho embasamento ali da parte nutricional, da parte da alimentação, que eu também posso ensinar técnicas simples, como ele cozinha em casa e tudo mais. Esse é um projeto que a gente tem aqui de ser um facilitador para o consumidor final. Então, várias técnicas, várias ações que a gente está tomando aqui é para trazer esse conhecimento. Uma das ações que a gente tem feito e começou ano passado foi uma ação, né, um live market, que foi uma Kombi que a gente pegou, que era uma Kombi antiga aqui, que a gente tinha há muito tempo para fazer entrega. Eu reformei ela, transformei ela num food truck toda roxa, e aí a gente está levando esse food truck para as lojas dos supermercados para fazer não só uma degustação, mas eu também estou indo para dar aulas para as pessoas que estão ali. Recentemente a gente fez uma ação lá no Atacadão de Taipas, é o atacadão que mais fatura hoje no Brasil, Uau. e fica numa área periférica. E eu falei, Aham. bom, por que a gente não ensina alguma coisa para as donas de casa lá da região fazerem lá e ter uma renda extra, né? Para elas fazerem um dinheiro. E aí acabou que a gente fez, foi um super sucesso no final do ano passado, e a gente levou a Kombi e eu fiz um cookie show lá, ensinei, já dei ficha técnica, já dei lista de custos, o quanto que ela pode fazer, o quanto que ela pode vender, sugestão de preço, para ela usar ali a tapioca granulada, fazer doces de pote simples, de uma maneira muito fácil, que ela pode sair vendendo na rua, Uau. né? Para ela fazer ali um próprio dinheirinho e sobrar no final do mês para Aham. ela conseguir comer melhor, para ela conseguir juntar dinheiro que seja, para comprar alguma coisa que está faltando na casa dela. Acho que promover isso também, né? Ensinar que a comida não só alimenta, mas também gera negócios. Hum, que legal, Zé. Então, você na prática faz um ESG próprio aí. A gente tenta, né? Não, e justamente isso, né? O que mais você faz além dessa ação? Vocês têm mais ações assim, né? De ações sociais, não tem? A gente tem ações, né? A gente ainda é uma empresa pequena, a gente se desenvolve aqui como pode, mas, por exemplo, nas contratações, tudo o pessoal do chão de fábrica, a gente tenta sempre contratar o pessoal aqui da região mesmo, né? Para fortalecer aonde a gente está, que é Guarulhos, principalmente na área aqui do Bom Sucesso, que é onde a gente fica. Então, a Aham. gente tem essa preocupação de trazer o pessoal da região para trabalhar aqui dentro. Ótimo. Recentemente também a gente fez um projeto social junto com uns parceiros da Zona Leste, que eles eram produtores, e eles davam aula de música e de rima para jovens e adolescentes da Fundação Casa, ou egressos, né, que saíram da Fundação Casa e Uhum. tal, e não teve oportunidade na vida. E aí a gente conheceu eles quando eu quis fazer um jingle da tapioca. E aí, nesse jingle da tapioca, a gente se conheceu melhor, eles apresentaram um projeto deles, eu falei, bom, vamos se juntar. E aí, a gente meio que financiou um projeto junto com eles para a criação de um disco, na verdade, um EP, né, de 10 faixas, onde cada faixa foi feita
por um músico que ainda não foi descoberto, ou às vezes alguns deles são egressos, acabaram de sair da Fundação Casa e precisam de uma oportunidade ali para divulgar o seu trabalho e tal. Inclusive, a gente fez um documentário sobre isso, que é Música Legal. Alimento da Alma, está lá no nosso YouTube, também disponível para quem quiser ver mais sobre o projeto, foi muito legal. E, assim, o impacto foi legal de ter conectado com essas pessoas, ter construído pontos ali, né, entre os próprios artistas, para eles fazerem um intercâmbio ali de informação, do que um sabe, do que um outro não tem. A gente conseguiu a parceria também com a Matilha Cultural, que é um centro cultural que fica lá no centro de São Paulo, Uhum. que eles abriram o cinema deles para a gente fazer exibição desse documentário, teve feira ali e apresentação dos artistas para o pessoal que participou. Foi muito legal, assim. Acho que é um evento que, se a gente puder, a ideia é continuar ele futuramente. Que legal, Zé. Parabéns, assim, por todo esse impacto, tanto na vida, na saúde das pessoas, quanto na sociedade. Isso aí, se todas as empresas pensassem um pouquinho disso só, já seria uma grande diferença. Parabéns mesmo. Exato. Eu acho que eu não estou fazendo nada mais do que devolver para a sociedade tudo que, né, tipo, eu aprendi. Acho que é uma troca. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, porque senão você não consegue se desenvolver nem desenvolver as pessoas que estão ao seu redor, né? É verdade, não? Sensacional. Então agora estamos chegando no finalzinho. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, para ir para o canal do YouTube de vocês, para aqui, para o próprio Zé? Bom, as minhas redes sociais, pessoal, né, arroba Zé Barreto, ZH.Barreto, tanto no TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e tudo mais. E da Kill é arroba Akio, AKIO Roxo, ROXO, que é roxo, a gente fala que é a nossa segunda marca, porque a gente só trabalha com alho roxo nacional, né? Ah, que legal. Então, pessoal que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, vão lá, corre lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Sigam o Zé, sigam a Akio também, Akio Roxo. E vamos deixar aqui também no descritivo desse episódio. E super obrigado, Zé. Foi uma honra te conhecer aqui, pelo menos pelo vídeo. E espero em breve poder tomar um café contigo aí e conhecer a Akio. Não, com certeza, vamos marcar sim, pode deixar. E eu que agradeço pelo espaço.